Oi, turma, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai fazer assim: a gente vai iniciar uma pequena revisão, informações importantes sobre as avaliações. Então, a gente vai iniciar hoje com português e produção de texto, tá? Ó, na primeira questão de português, temos um pequeno texto e lá tem três perguntinhas referente o texto a casa. Dê uma lidinha para vocês entenderem. Quarta questão, ele vai falar sobre ordem alfabética. Você vai ver que tem algumas figuras, você vai nomear as figuras e em seguida colocar em ordem alfabética. Sempre observando a primeira letrinha. Se as primeiras letras forem iguais, você olha a próxima letra, segunda, e assim por diante. Na quinta questão, nós temos falando sobre a letra C e cedilha, que ele pede que você complete as palavrinhas, tá? Lembrando que CE e CI não pode usar cedilha, somente nas outras vogais, tá bom? Sexta questão é falando sobre letras e fonemas. Vocês viram que as palavras a gente escreve de um jeito e pronuncia de outro. Então, nem sempre as letras e fonemas têm as mesmas quantidades. Observem as letras repetidas, RR, SS. Tem o CH, NH, LH. Vejam que elas apresentam um único fonema, tá bom? Vejam esse detalhe. Temos também na sétima questão, falando sobre a sílaba tônica. Como é que a gente vai saber qual é a sílaba tônica da palavra? A gente tem que pronunciar, como se estivesse chamando alguém. Por exemplo, se eu tenho uma palavra terraço, eu vou dizer assim, ó, terraço. É como se eu estivesse chamando alguém. A sílaba que demora mais é a sílaba tônica, é a mais forte. Então, com essa dica, você já consegue identificar aí na prova as sílabas tônicas. Temos também na oitava, ele pede para você escrever 3 palavrinhas com L e 3 palavrinhas com LH. Você pode escrever qualquer letrinha, qualquer palavra que você quiser, contanto que tenham essas letras. Na nona questão, fala sobre os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são encontros de vogal e semivogal. Elas podem estar juntas ou separadas. Então, tem lá as palavrinhas e você vai lá identificar, circular os encontros de vogais, vogal e semivogal. Já na décima, ele fala sobre encontro consonantal, né? Então, encontro consonantal são encontro de consoantes, diferente de encontro vocálico. Então, quando a gente tem as consoantes, elas podem estar juntas ou separadas, né? Então, a gente vai dizer que existe um encontro consonantal. Ok, vamos lá. E vocês vão conseguir identificar bem direitinho nas palavras, tá bom? Essa é português. Essas diquinhas são da avaliação de português. Agora a gente tem o que? A produção de texto. Ó, na primeira questão tem um panfleto com algumas informações sobre o coronavírus, que são informações importantes que você deve saber. Na letra A, ele pergunta quem é o anunciante. O anunciante é o órgão responsável por elaborar aquele panfleto. Lá embaixo tem dizendo assim, ó, fonte. Ao lado tem a informação do órgão responsável. Tem também na letra B, o que mais chamou sua atenção? Você vai ler o panfleto do coronavírus
e vai identificar o que é que chamou mais sua atenção. E você vai lá e escreve. Na letra C, ele pergunta: você acha que as informações contidas nesse panfleto são suficientes? Você consegue identificar, absorver esses conhecimentos que estão ali naquele panfleto? Você consegue entender as informações transmitidas? Se sim, você coloca sim e coloca o porquê. Na segunda questão, ele quer que você desenhe um panfleto. Lembrando que panfleto vai ter a imagem, né? E algumas informações importantes que devem conter o quê? Pode ser o local, você pode vender um produto, aí você pode colocar o nome do endereço, o telefone, o nome da sua loja, tá? Lá no seu livro de produção textual tem essas informações. Na terceira, ele dá tem uma imagem que ele pergunta que tipo de documento é esse. Esse documento, será que é um documento de boleto de pagamento ou é um panfleto? Vejam que tem um código de barra, que a gente conversou sobre isso na aula. E também, pessoal, tem algumas informações que são importantes observar, que no boleto de pagamento tem valor, nome do sacado, do beneficiário, qual é o produto que ele está pagando. Então, são informações que sempre devem conter. E na letrinha C, ele pergunta se você já viu algum desses na sua casa. Aí ele pergunta quais. Ele quer saber 2 exemplos. Na quarta questão, tem um infográfico. Ele quer que você marque um X em exemplos, né, na imagem que representa um infográfico. Então, infográfico, gente, nós temos que observar que vai ter sempre uma imagem e um pequeno texto ao lado. É como se fosse uma frase resumida falando sobre aquela imagem. Não existe só imagem, não existe só o texto, são as duas coisas, tá? E na quinta questão, ele quer saber que tipos de informações o infográfico traz. Quais são as informações necessárias? Lá no livrinho de vocês tem falando, né? Tem um exemplo da coleta seletiva e tem algumas informações, ó, tá? Dê uma olhadinha lá. E no restante da produção de texto, tem falando sobre algumas perguntinhas do paradidático, a cantata da pata. Se vocês não lembram de certas coisas, releiam o livro, que ele é bem curtinho. Tem perguntando dos personagens, tem perguntando dos instrumentos musicais, tá bom? Então, há algumas informações importantes aqui para que vocês consigam resolver as avaliações. Amanhã tem mais, tá? Um beijo, nosso vídeo se encerra por aqui. Tchau!